Olá pessoal, finalmente chegou o dia de responder as perguntas de vocês. Confesso que eu já tinha feito um vídeo respondendo as perguntas, mas acabou ficando um pouco extenso, eu estava tentando editar, acabei preferindo deletar e fazer o vídeo de novo, para ser mais prático, mais pessoal. E também parei de esperar o momento perfeito para gravar, viu? Porque a gente fica esperando estar na melhor situação, na melhor aparência, né? No melhor cenário, sei lá o quê, e acaba que vai ficando, né, cada vez para depois. Antes de responder as perguntas de vocês, eu quero contar para vocês como começou essa história do homeschooling para mim, tá? Primeiramente, eu decidi que meu filho iria começar a fazer a escola em casa, não foi por uma questão política, por mais doido que pareça, né? Não foi por uma questão religiosa, mas sim por uma questão de medo, tá? O Covid estava no seu auge, né? E a escola estava fazendo um trabalho bem ruim para prevenção. A princípio, a escola dele, ele estudou 2 meses. Nesses 2 meses, logo o Covid já começou a piorar e aí eles tiveram que fazer aula online. E aí ele ficou nessa aula online por alguns meses. Eu sou péssima com cronologia, eu realmente queria ter uma memória um pouco melhor em relação a meses e tempo e etc. Mas o que eu sei é que foi um tempo breve e que a aula online acho que foi até mais tempo do que a aula presencial dele na escola. Só que quando acabou o ano letivo, o próximo ano, no caso, o primeiro ano, teria que ser presencial. A partir do primeiro ano não haveria mais a opção de fazer online. E foi aí que me pegou, porque daí eu fiquei um pouco preocupada. Os casos ainda estavam no seu auge. Covid, por mais que a gente possa falar contra a vacina, mas a gente não pode dizer que a doença, né, o Covid, ele não é complicado. Porque aqui em casa mesmo, nas vezes que a gente pegou, todo mundo saiu com alguma sequela. Né, até mesmo depois de uma infecção de Covid, o meu filho teve diabetes tipo 1, né, e a gente pesquisando, já há alguns estudos que falam que essa infecção generalizada que acontece, né, do vírus, do corona, faz com que venham doenças autoimunes à tona, né. Mas enfim, isso é um assunto talvez para um outro vídeo. A questão eu não queria que meu filho fosse porque ele pegou Covid uma das vezes que ele foi para a escola. E todos nós ficamos doentes, né? O meu marido teve sequelas que até hoje permanecem. Então, a gente não queria mais correr esse risco, até porque meu marido é o que trabalha, é o que traz, né, a maior parte da nossa renda para casa. Então, imagina, se meu marido ficar debilitado, como vamos ficar, né? E aí, a gente decidiu começar essa questão do homeschooling. Comecei a pesquisar, vi que era liberado, fiquei muito feliz de ser liberado, na verdade, no país inteiro, desde 1992, se não me falha a memória, anotei aqui o ano, que eu sempre me esqueço que é 91, 92, e eu pesquisei quais eram as regras, né, de Connecticut, de como que eu poderia começar esse processo. E aí eu vi que o que eu tinha que fazer era simplesmente avisar a escola, né, que ele não continuaria, avisar o distrito, o school district, que eles falam aqui, que é como se fosse a Secretaria de Educação, digamos assim. E aí eu mandei ali o formulário que eles me pediram, mas isso não é obrigatório. Depois eu até fui aprender que, na verdade, isso não é obrigatório. Eu poderia simplesmente só ter dito para a escola que ele não iria e que ele iria fazer homeschooling, tá? Então é bem liberado nesse nível. O que varia aqui é de estado para estado, vão ter regras diferentes. Aqui em Connecticut eu considero muito bem feito a maneira com que eles fazem os requisitos, porque é aquela coisa, nem é bagunça, mas também não é uma coisa totalmente... onde tu precisa, de repente, os pais serem formados, diplomados, né? Então não tem isso. E o que eu fiz? Eu pesquisei uma plataforma online, porque eu sabia que eu sozinha organizar todas as aulas, eu sozinha ensinar todas as matérias, estaria fora do meu alcance. Não que eu não pudesse fazer, sabe? Mas como eu vi que tinha aquela plataforma e que era uma plataforma em conta, barata, né? Eu pago $25 por criança. Então é $50 no mês, é algo muito barato. E eles têm ali um currículo, né, uma grade do que vai ser ensinado, que já é um ótimo norte para mim. Eu acrescento coisas, tá? Quando eu vejo que não foi bem trabalhado, quando eu vejo que tá muito fraco,
eu sou a tutora dos meus filhos. Sou professora também, porque eu ensino para eles muitas coisas. Muitas vezes eu pauso o vídeo e falo, não, ó, eu vou ensinar aqui no quadro para vocês, mais detalhado. Eu faço perguntas, eu crio provas, né? Eu baixo exercícios, é como se eu completasse o ensino deles e sempre tô ali no lado deles, acompanhando tudo, né? Para poder ajudá-los. Alguns anos depois disso, poucos anos, eu acredito que 2 anos, o tempo passa muito estranho aqui nos Estados Unidos, gente. Quando parece que é muito é pouco, quando parece que é pouco é muito estranho. Ou é eu que tô ficando muito mal de ter noção do tempo, sabe? Mas, não muito tempo depois que aconteceu a questão de eu acordar politicamente, aconteceu também a minha conversão, né, de eu acordar pro que realmente pra mim significa a verdade, né, e Deus, enfim. E é muito bom, foi muito confortante eu saber que eu tava no caminho certo, né, já nessa situação. Quando eu falo caminho certo, não quer dizer que quem não faça homeschooling não esteja no caminho certo, mas com certeza o homeschooling é um caminho mais seguro, ele se torna uma grande defesa, né, em torno de várias coisas. E outra coisa que eu queria citar, antes de começar a responder as perguntas de vocês, é que o homeschooling também, pra mim, é uma questão de proteção aos meus filhos. Porque aqui nos Estados Unidos tem muito tiroteio em escola. Eu sei que no Brasil agora tá começando a se popularizar isso, infelizmente, mas aqui nos Estados Unidos já faz muitos anos que isso existe. E eu não consigo confiar. Eu acho as escolas aqui eu acho que elas pecam muito na segurança, tá? A escola do meu filho era uma gradezinha que pulando fácil se pulava, as crianças ficam em salas que são com vidros que dão pra rua, então qualquer um quebra aquele vidro. É muito fácil de entrar. Eu moro no estado onde tem Sandy Hook, que é aquela cidade que teve o massacre, né, de Sandy Hook. Então é complicado. Toda vez que eu vou largar meu filho na escola, eu ficar pensando que talvez possa haver um tiroteio, né? E eu morava numa cidade que não era conhecida, que não é uma grande cidade, eu morava em Bristol. E em Bristol, na esquina da nossa casa, tem um high school. E nesse high school teve 2 meninos que eu acho que foram pegos com arma, né? Eu não sei se eram 1 ou 2, mas eu sei que esse menino, um deles colocava no Facebook que iria levar a arma, não sei o quê, e a polícia não levou a sério, os coleguinhas ali denunciando. E no fim das contas, a polícia acabou pegando ele com a arma lá, porque um dos coleguinhas viu que o menino tava com a arma, ligou pra polícia, enfim, né? Ainda a polícia desdenha. Então imagina, como é que eu, como mãe, vou ficar tranquila sabendo que numa cidade, né, onde eu tava morando, os policiais desdenharam essa denúncia, que pra mim é super séria, né, vendo o contexto em que a gente vive aqui nos Estados Unidos, e ainda sabendo que isso existe e que isso está acontecendo e que não é numa cidade X ou Y, que não tem distinção de cidade, estado, enfim. Então, o homeschooling pra mim também é isso, é defender os meus filhos dessa loucura que está se tornando essa questão de tiroteio em massa, e não só a doutrinação, e não só questão cristã, né? E não só a questão do Covid, que agora já é, de certa forma, passado, né? Bom, vamos às perguntas. Por onde começar? É a pergunta da Natasha F. Techari. Bom, Natasha, o que eu te diria é que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente decide fazer o homeschooling é perceber, ter noção de qual é a fase escolar que o teu filho tá. Porque cada fase vai demandar ou pouco ou muito, né? Dependendo da pessoa. E também vai demandar a gente conhecer o que a criança precisa saber, né? Então tem muitos livros que falam de homeschooling, tem muito material hoje em dia que a gente consegue online, gratuito, tem muitos vídeos no YouTube, tem professoras, né, que contribuem com isso, sem saber, talvez, elas postam ali no YouTube, como alfabetizar, como fazer isso, fazer aquilo. Então a gente pode ter muito material online, gratuito, tá? Mas também tem escolas que a gente paga, né, como essa que eu falei pra vocês, essa plataforma online de ensino que eu pago aqui, também tem no Brasil, e eu vou falar com mais detalhes sobre isso com a Regiane Cicheleiro, que eu quero fazer uma live com ela ainda essa semana, que eu vou postar esse vídeo muito rápido do que eu gravar, eu quero editar ele voando, né, que eu já tô atrasada com ele, e eu quero conversar com ela sobre a realidade ali do Brasil específico, nessas questões de dicas de escola, dicas de coisas dali, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai começar é procurar informação,
é procurar grupos de homeschooling, tá? Isso ajuda bastante. Tem grupos que vão te ajudar, que as mães vão passar dicas, né? Grupos no Facebook. Eu participo de alguns aqui nos Estados Unidos e eu sei que tem grupos no Brasil que se ajudam, inclusive se ajudam legalmente quando tem a questão de advogado, porque a gente sabe que no Brasil pode haver a denúncia, como também pode não haver, tá? Muitas pessoas fazem homeschooling no Brasil na moita. É que algumas pessoas vão lá e botam a cara a tapa e, né, se expõem na internet. E às vezes se expõem por um motivo negativo. Falam, né, que estão sofrendo algum tipo de perseguição, ou, né, no questão de ter que, sei lá, conselho tutelar e coisa assim. Só que o problema é que tem dois lados isso, né? As pessoas acabam ficando com medo porque acham que isso vai acontecer com todo mundo. Né, acabam pegando um caso e generalizando e achando que todo mundo que faz homeschooling passa por isso. Quando na verdade não. Tem pessoas que foram até o juiz, né, até houve a denúncia, mas chegou na hora lá, o juiz viu que a criança não estava sendo abandonada intelectualmente e falou, ok, continue o que você está fazendo, porque a verdade, gente, é que o homeschooling, ele não é criminalizado no Brasil, ele não é ilegal, entendeu? O que acontece é que ele não é regulamentado. Não existe uma lei dizendo que o homeschooling é permitido, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, Andressa, mas no ECA fala que até, né, com 5 anos, se eu não me engano, a criança tem que estar na escola. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que ele não é a Constituição. Na Constituição não tem nada dizendo, entendeu? Na verdade, algumas constituições que a gente teve no Brasil, uma delas dizia que os pais eram soberanos na educação dos filhos. Assim como os direitos humanos atualmente fala que os pais têm a soberania de escolher, né, em relação à educação dos filhos. Então a gente coloca ali direitos humanos, né, que o pessoal da esquerda adora falar, e ECA, entendeu? Então é nessa brecha judicial que as pessoas conseguem fazer o homeschooling, e muitas fazem. A gente não tem como saber o número ao certo no Brasil, porque as pessoas obviamente vão se esconder. Aí a pessoa pode me dizer assim, mas Andressa, isso eu já vou estar respondendo a pergunta de alguma pessoa aqui, do comprovação de histórico. Como que a pessoa daí vai fazer? Como que ela vai comprovar todo o homeschooling que ela fez? Gente, na época do Enem era fácil, era só fazer o Enem. Agora é a mesma coisa, porque agora é só fazer o ENSEJA ou EJA. Perdoem que eu não lembro, eu sempre confundo um com o outro. É como se fosse o Enem de antigamente, que a pessoa fazia o Enem e podia usar aquilo ali também como um certificado de conclusão de ensino médio. A próxima pergunta é, Nadine Helena, como você organiza a grade escolar? Bom, ali na plataforma dos meus filhos, ela fala pra gente fazer 3 aulas por dia de todas as matérias. Mas eu acho muita bagunça. Eu acho que não tem condição da criança em um dia ver estudos sociais, matemática, language arts, né, que seria tipo o inglês daqui, né, como a gente estuda português no Brasil. E enfim, eu não acho que vale a pena, que faz sentido a criança ver todas as matérias em um dia. Eu gosto de separar como era na escola. Isso eu realmente gosto de imitar o da escola, né? Que dizem assim, quando a gente faz homeschooling, é bom não tentar querer imitar a escola, porque senão a gente vai acabar até às vezes cometendo os mesmos erros que a gente às vezes não concorda da escola, de como é ensinado. Mas isso eu gosto de ter segunda e quinta tais matérias, né, terça e quarta, então eu tenho os dias de matemática e estudos sociais, eu tenho os dias de language arts, e eu sempre tento combinar uma matéria teórica com uma mais leve, para justamente não pesar e memorizar bem, porque eu acho que o mais importante é que no fim do dia o teu filho esteja sabendo o que ele aprendeu, ele consiga, sabe, dar uma sumarizada, tipo assim, eu aprendi isso, isso e aquilo. Porque se fica muita coisa, ele até pode entender, mas no final é tanta coisa que ele não vai saber, não vai lembrar, não vai absorver, sabe? Como ensinar se a nossa base escolar foi ruim? Essa pergunta é do Amaral Lucas. Bom, Lucas, o que eu vou te dizer é, eu não fui uma das melhores alunas, eu tinha dificuldade em matemática, tinha dificuldade, né, nas exatas, só que às vezes as nossas dificuldades elas vão de acordo também com o professor que a gente pega, com o nosso histórico no início ali, nossos pais talvez não nos dá o suporte que a gente precisava, né, e vira uma bola de neve, né, às vezes a gente odeia uma matéria, mas hoje em dia, mais velha, a gente olha e vê que não era chato, não era tão chato assim, ou que a gente não tinha tanta dificuldade assim, talvez, né, virou uma bola de neve, alguma coisa que a gente não entendeu no caminho. E alguém não conseguiu nos reforçar aquilo ali, né? Nos ajudar naquilo ali. Mas ainda assim, eu acho que a base escolar ser ruim, de repente os pais não sabem, né? Às vezes não escrevem muito bem, não
não falam muito bem. Eu acho que o esforço, ele é maior que tudo. O esforço, ele é soberano, sabe? Eu acredito que a pessoa, quando ela tá querendo, ela vai acabar até evoluindo nesse processo. Eu vejo a mãe do meu marido, ela uma pessoa simples, uma pessoa que sabia muito pouco, não finalizou acho que nem o fundamental, e ela era uma mãe que instruiu o filho a saber fazer conta de soma, de subtração, a saber ler, porque ela falava que, como eles já, né, tinham uma condição de vida, eram pobres, eles precisavam correr atrás. Então o meu marido, ele entrou na escola sabendo muita coisa, que a minha sogra ensinou, mesmo sem ter finalizado o ensino fundamental. Então é aquela coisa, o esforço, ele é soberano, e a escola dos nossos filhos, o ensino domiciliar, ele é para nos fazer evoluir também. Ele é para nos melhorar como pais também, como ser humano, como pessoas mesmo. Eu acho que é uma ótima oportunidade, na verdade, da gente aumentar a nossa inteligência, sabe? Realmente reaver coisas aí do nosso passado escolar que talvez ficaram mal resolvidas. A pergunta da Daniele Rossi vai de acordo com a mesma coisa, né? Como se qualificar para fazer o homeschooling? A qualificação para se fazer o homeschooling basta ser um pai ou uma mãe que estão querendo ensinar os seus filhos. Basta ser um ser humano com dedicação que quer, né, ajudar os seus filhos. Pode ter um professor particular que a pessoa queira contratar, pode ser talvez tu pegar um vídeo no YouTube e botar de uma pessoa que sabe mais que tu para ensinar, pode ser também. Eu não sento pro meu filho e vou falar para ele todas as questões, né, da política dos Estados Unidos, né, que meu filho tá aprendendo isso em estudos sociais, até surpreendente, ele tá aprendendo isso na 3ª série. Mas ele já sabe quantas pessoas lá estão no Congresso, ele sabe sobre a história do hino, como foi criado, sabe do porquê né, das estrelas da bandeira, né, do que foram as 13 colônias. Essas coisas eu não sabia. E eu também não fui, às vezes, aprender antes para saber. Eu aprendi com ele, sabe? Eu aprendi com ele. E às vezes ele me faz uma pergunta, eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar, olha, eu não tenho qualificação, meu filho devia estar na escola porque eu não sei responder essa pergunta. Não, meu filho faz essa pergunta, eu falo, peraí, meu filho, eu anoto no quadro, porque a maioria das vezes eu tô, às vezes, né, fazendo comida, coisa assim, que é quando vem as perguntas, né, mais curiosas, normalmente é quando a gente tá conversando ali, eu tô fazendo alguma coisa, eu anoto no quadro, eu anoto no celular, eu anoto onde for, para eu lembrar dessa pergunta. Se for durante a aula, eu já mostro na hora e procuro um vídeo de alguém que eu saiba, né, que eu confie, que vai falar essa informação para ele, né, melhor. Ou até mesmo ligo pro meu marido, que sabe mais de história que eu. Então, é óbvio que a dedicação não vai fazer a gente também expert em tudo, até porque muitas vezes nem teremos tempo para nos dedicar como, né, gostaríamos. Mas a gente pode sempre trazer essa informação para nossos filhos e nutrir eles com a informação que a gente às vezes não pode dar e a gente aprender junto com eles. Como conciliar com a rotina, né, e com o bebê? Essa pergunta é da Camila Rosar ou Canila Rosar, não sei se foi eu que escrevi errado. Olha, não existe uma rotina perfeita quando se tem um bebezinho em casa. Então não vai dar pra fazer tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, né, teve dias aí que eu não pude dar aula logo quando a Mia chegou. Tem dias que a Mia tava com muita cólica e foi, né, uma aula um pouco irregular, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela flexibilidade, né? Que o bebê é um bebê, ele precisa de atenção, precisa de que a gente ajude ele ali nas coisinhas dele, que a gente carregue ele, que a gente dê carinho. Então, jamais vou negligenciar a Mia para fazer a manhã de homeschooling perfeita, né? Eu coloco ela no colete. Vocês vão ver um pouco mais desses detalhes no vídeo que eu gravei da minha rotina fazendo homeschooling, que aí vai mostrar melhor. Então, assim, tem momentos que eu tô dando mamar, ajudando o meu filho, né, a fazer uma redação. Tem momentos que eu tô ali com a Mia num coletinho, escrevendo no quadro, explicando para eles, né? Então, é aprender a ser dinâmico. Multitasking, é fazendo várias coisas ao mesmo tempo e, às vezes, sabendo o momento de dar uma pausa, aproveitar aquele momento para mandar eles também dão uma pausa, refrescar a cabeça e quando vê, voltam até melhor, né, para continuar a aula. Uma aula que tem pausas, uma aula que é irregular, que às vezes um dia tu faz muito, outro dia tu faz pouco, não é uma aula que tá faltando na qualidade, viu? Porque às vezes a gente vê um vídeo, né, de 30 minutos no YouTube que nos ensina mais do que uma palestra aí de 2, 3 horas, tá? Então, é saber ser flexível e inteligente com as brechas. Como você organiza e o que prioriza na rotina deles? A Laira Laís mandou. A minha amiga Laira ia sempre contribuindo com umas perguntas boas
O que eu priorizo na rotina deles e que às vezes eu esqueço, porém, né, sou lembrada por Deus a priorizar, é o estudo bíblico. Eu sempre faço o nosso estudo bíblico de manhã, antes de começar a aula, porque eu acredito que a gente já, né, tem o nosso agradecimento pelo dia, pedir para Deus estar com a gente é uma enorme prioridade e faz toda a diferença. O dia rende diferente, amanhã, né, até o aprendizado parece que é diferente, né? Então eu realmente priorizo isso, mas fora da questão espiritual, eu também priorizo que a aula não seja maçante. Então eu tento muitas vezes mostrar aquilo ali de outra forma, tento acrescentar, né, outras experiências para eles, coisas práticas, coisas lúdicas, se eu puder imprimir um trabalhinho, uma coisa que dê para recortar e fazer. Então a gente tem que ser prático, tem que lembrar também que as professoras na escola, e elas realmente fazem um bom trabalho quanto a isso, elas fazem trabalhinhos, elas fazem coisinhas manuais, elas, né, então a gente não pode ficar só botar a criança na frente do iPad e achar que isso aí é homeschooling, porque não é, né? Um bom homeschooling, ele vai trazer muita coisa, né, dinâmica, tátil, coisas para a criança entender, não só criança como adolescente. Então, ir numa biblioteca, né, fazer essas coisas que vão fazer eles memorizar as coisas pro resto da vida. E como que eu organizo a rotina deles? No domingo eu olho o que eles vão aprender ao longo da semana, ou às vezes um dia antes, né? Às vezes eu não consigo fazer isso no domingo, então eu pego assim, segunda-feira, vou lá à noite e vejo, eles vão aprender isso aqui hoje. E aí eu tento de organizar alguma coisa com antecedência. Consigo sempre fazer isso? Não consigo, mas eu também faço muito a arte da improvisação. Então se eu tô ali, eu tô com eles estão aprendendo, eu vejo que esse assunto eu quero ver uma outra forma, eu vou ali no Google e falo como ensinar tal coisa homeschooling. Já boto ali, entro nos sites de mães que fazem homeschooling, já imprimo uma coisa e já faço algo, né? Então, como eu organizaria da maneira perfeita? Com antecedência, mas às vezes eu, né, faço essa improvisação. Acha legal a proposta do Somos Seed de ensinar com 6 meses? Eu não anotei quem foi que fez essa pergunta. Gente, isso é algo muito necessário. Eu segui a Somos Seed depois que eu vi essa pergunta, eu não conhecia esse Instagram. E a verdade é que a educação, o ensino, a gente querer ensinar para os nossos filhos as coisas, desde a questão de coordenação motora, quando o bebezinho é pequenininho, né, o belly time, que agora está popularizando no Brasil, que é o momento que a criança, né, a gente bota ela para fazer exercícios para enrijecer o pescoço. Isso tudo são evoluções maravilhosas que a gente está tendo e informação que está chegando para as pessoas, às vezes, através do Instagram. Então as pessoas estão começando a querer já se dedicar a ter um bebezinho que vai fortificar a cabecinha, que vai, né? Eu tô vendo a Mia agora. A Mia tá começando a querer pegar coisas. Então eu tenho colocado ela na frente das coisas para ela pegar. Eu fiz isso com os meus outros filhos? Não, eu não fiz. Porque eu não tinha essa informação, eu não tinha essa visão, sabe? Eu não lembro de eu ter feito isso, pelo menos. Então eu concordo muito com o aprendizado, com dar ao seu filho coisas educacionais, tá? Eles terem acesso a isso. Chega desses videozinhos de pessoa tirando brinquedo dentro de ovinho com M&M's colorido. Isso não ensina nada. E às vezes só ensina cor. Quantos anos o teu filho vai ficar vendo vídeo só ensinando cor? Porque esses canais, eles ganham muito dinheiro e eles só ficam nessa. Cor e números, cor e números. Isso é pouco. É interessante que a criança tenha mais informação que isso, sabe? A gente subestima muito. Eu acho que o Brasil, ele tem uma cultura de subestimar o bebê. Falar com o bebê como se ele fosse um bebezinho, sabe? Tudo é inho. Aqui nos Estados Unidos eu vejo que as crianças, elas falam mais rápido, elas leem mais rápido. Tudo isso por quê? Porque os pais aqui, óbvio que eles mimam a criança e ficam, nenenzinho e tudo mais, mas os pais às vezes fazem perguntas para bebezinhos, tipo o tamanho da Mia, 3 meses. Tu quer isso ou tu quer aquilo? Tu quer fazer tal coisa, minha filha? É óbvio que o bebê não vai responder, mas isso de tu verbalizar pra ele, isso ajuda muito. E aqui as crianças têm um vocabulário muito bom. Por quê? Porque uma criança de 1º ano já está aprendendo o que é uma palavra, sei lá, o que é complexo. Daí tu vai lá e explica pra ele. O meu filho, o Apolo, às vezes ele fala assim, eu gosto de fazer tal coisa, exceto tal coisa. Quando que uma criança de 6 anos no Brasil usa a palavra exceto? E eu tô dizendo que meu filho é super inteligente? Não, porque na verdade aqui as crianças têm um vocabulário assim. Muitas crianças americanas têm um bom vocabulário, porque é trabalhado na escola, na verdade, uma das coisas da grade de matérias do inglês, que é a criança aprender novas palavras, novos significados. Então isso é muito legal. Então eu sempre vou ser a favor de a gente instruir
as crianças. Eu não sei como que se tornou algo negativo no Brasil, né? Graças a Paulo Freire e tudo que gira em torno dessa questão de dizer que criança é socialização e ABC a gente vê depois. Isso não faz o mínimo sentido. Socialização, ela acontece naturalmente em qualquer lugar. Essa história de criança ir pra escola para ficar recortando, pintando e socializando é ridículo, é emburrecimento e é por isso que o nosso Brasil tá do jeito que tá. É possível fazer o pós-schooling? O pós-schooling, ele é possível e, né, no caso eu conheço mais como after-schooling, mas, né, dá no mesmo, significa a mesma coisa. O after-schooling é acompanhar o que seu filho está aprendendo na escola, se preparar para poder rebater essas coisas e ficar em cima do que está sendo ensinado e ter intelectualidade para rebater isso. Porque nessa questão de feminismo, por exemplo, tu pode até ir ali e botar alguém falando, vai lá e bota um vídeo da Ana Campanholo e fala, minha filha, presta atenção nessa menina. Só que às vezes não vai ter o mesmo peso de nós mães falar. Nós mães trazermos os fatos com a gente. Não, olha só, minha filha, senta aqui que eu vou te dizer quem é Simone de Beauvoir. Essa mulher era uma pedófila. Então, assim, quando é pra desdoutrinar o seu filho, a intelectualidade tem que estar com a gente. E é por isso que, como pais, a gente tem que se preparar. E quando é com after-schooling, é mais pesado, porque é remar contra uma maré. Mas ele pode sim dar certo. Só que a gente tem que ter uma base muito boa nos nossos filhos para que aquilo ali não penetre a mente deles. Porque é numa insistência, tá? Eu conheço pessoas que fazem eu conheço um casal que faz o after-schooling e que eu realmente vejo que dá certo. Só que é aquela coisa, esse casal, o pastor é o pastor Eliazar do canal Fala Sério Pastor. Então, né, os dois, tanto ele quanto ela são, né, quanto ele quanto a Gisele, né, que é a esposa dele, eles sabem muito. Então, eu acredito que dê certo por causa disso. Tá? Mas eles queriam fazer o homeschooling. Eles não fazem por questão do inglês e tal, né? Que eles moram aqui nos Estados Unidos também. Mas o after-schooling, ele é possível. Só que tem que ter, assim, bastante dedicação. Porque talvez o seu filho não vai querer ouvir da Ana Campanholo que o feminismo não é o que estão dizendo pra ele na escola. Ele só vai ouvir o que tu disser. Quero alfabetizar meu filho de 3 anos e 11 meses. Como começo? Eu não anotei quem perguntou isso. Mas é o seguinte... Quando eu alfabetizei meus filhos, eu fiz muito dentro do que eu sabia naquele momento, com o conhecimento que eu tinha. Eu lembro que eu pesquisei uma caixinha que vinha por correspondência, porque o meu marido trabalhava muito e eu não teria tempo para ir na papelaria pegar as coisas que eu queria para fazer para os meus filhos, tá? Então a gente pode sempre pesquisar sites de professores, até mesmo sites daqui. Gente, hoje em dia tem aquele negócio de traduzir, dá para traduzir no próprio navegador. Então não se prenda, às vezes, se o Brasil não dá essas informações, que eu às vezes percebo que algumas coisas são precárias, às vezes, sabe? Tipo, vídeo educativo, alguns anos atrás, vídeo educativo em português no YouTube, era difícil de achar. Vídeos bons mesmo, era difícil de achar. Agora, muitos que tem, inclusive, são traduções dos canais daqui, né? O canal fez um acordo com alguém aí, dublou os vídeos e traduziu para português. Porque... era difícil achar vídeo bom, tanto é que infelizmente o que se tornou popular foi o quê? Lucas Neto, né? Então o que eu fiz foi pegar uma caixinha de assinatura mensal, essa caixinha vinha com várias coisinhas pra criança fazer em torno da alfabetização, em torno de várias coisas que ela teria que aprender numa pré-escola. E eu ficava trabalhando com ele, aquilo ali vinha coisa pro mês inteiro. E quando eu via que aquilo ali era pouco, eu pegava e botava joguinho no iPad, tá? Eu sei que hoje em dia eu não faria o mesmo, não daria tela pra uma criança tão cedo, mas é errando que se aprende, né? Eu não tinha conhecimento do malefício da tela naquela época, mas pelo menos o tempo que meus filhos ficaram ali na tela, né? Pelo menos na sua maioria, não foi fazendo bobagem ou assistindo bobagem. Foi naqueles joguinhos de ABC, encaixa a coisinha aqui, encaixa ali, aprende a cor, né? Então tem muitos joguinhos que são bem úteis. Mas hoje em dia tem muitos brinquedos também, né? Que são educacionais. Também, quando eu botava na TV alguma coisa, botava coisa educacional. Então é sempre bom tentar fazer isso. E pesquisar, ó, pesquisa da idade mesmo, 3 anos, o que fazer, alfabetização, sabe? Canais no YouTube que já ensinam isso já para as mães. Então, procurar informação. E, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. De repente, investe numa impressora, né? Que às vezes a gente não tem dinheiro para comprar um livro, eu às vezes não tenho dinheiro para comprar certos livros que eu gostaria, mas eu tenho impressora para imprimir as atividades que eu quero fazer, né? Às vezes eu não quero imprimir, quero ter que as crianças tenham acesso a um livro. O que eu faço? Eu vou na biblioteca.
entendeu? O meu homeschooling, ele é bem simples. As pessoas acham que a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente é rico. Quem dera, tá? Quem dera. Não te faz rico, te faz ter uma vida um pouco melhor, com certeza que no Brasil, né? Certas coisas que é luxo lá, que a gente consegue só trabalhando. Só que o meu homeschooling, ele é muito simples. Ele é muito simples. E eu vou fazendo o que eu consigo fazer dentro da minha realidade. E quando eu preciso de algo, eu vou na biblioteca, que é, pra mim, um grande aliado do homeschooling. Tem pais que vão na biblioteca e copiam à mão e levam para os filhos para fazer em casa, né? Então tem histórias assim de pessoas que estão fazendo homeschooling na garra, com pouquíssima renda, tá? E eu acredito que muita coisa, né, Deus patrocina. Teve uma pessoa que me falou uma frase, e até uma frase que eu queria encerrar o vídeo, né? Que eu já falei todas as perguntas. É uma frase assim: quando a gente sonha os sonhos certos, Deus patrocina esses sonhos. Foi uma seguidora que me mandou isso, porque eu ganhei um quadro grande do trabalho do meu marido, enfim, e eu tava escrevendo um quadrinho super simples na parede, e aquele quadro não tava dentro da minha realidade de comprar agora, ele é bem caro. E veio esse quadro que eu já tava namorando há anos e nunca achei que ia ser meu, porque era do trabalho do meu marido. E no fim das contas, fechou lá o lugar e eles quiseram dar o quadro pro meu marido. Sonhe os sonhos que vão ser bons pra sua família e não desista. E sempre conte aqui comigo pra poder tirar as dúvidas de vocês, passar o que funciona, né? Avisar sobre o que não funciona. Eu quero que esse canal seja... Uma das coisas que eu fale aqui seja, sim, sempre o homeschooling, e que eu possa repassar tudo que eu tenho aprendido e todas as dicas úteis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Uma ótima semana e tchau!